Botafogo tá aí na iminência de trazer de volta o goleiro Andrew, cria do Fogão, irmão daquele goleiro Andrei, né, que hoje é um dos destaques do Portuguesão da Massa pelo Gil Vicente. O contrato seria de 3 a 4 anos. Acho uma boa, já que é um jogador que joga bem com os pés e o Anselmi vai cobrar isso. Nacional do Uruguai confirma a venda de Lucas Vidalba ao Botafogo, mesmo com o transfer ban. Viaja amanhã, é o que dizem os uruguaios. Técnico Martim Anselmi revela 3 posições prioritárias na busca de reforços para o Fogão nessa janela. E ainda sobre o Anselmi, que acabou de desembarcar no Rio de Janeiro para ser apresentado amanhã como técnico do Fogão. O Botafogo ofereceu um valor que é metade do que o Galo tinha oferecido ao Anselmi ano passado, e ele não topou ir para o Galo, topou vir para o Botafogo. O projeto é o que fala mais alto. Isso e muito mais agora, então curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, hype o vídeo e compre os produtos linkados aqui no canal, no YouTube Shop, e ajude o canal sem gastar nenhum centavo a mais, comprando por aqui, pelos nossos links, ajudando com comissão. Vamos pro vídeo e depois a gente volta. Finalizar, vamos falar sobre o Fluminense, que quer o Savarino, que está no Botafogo. O Botafogo até já acenou, querendo uma joia de Xerém, né? O William Ricardo. E o Fluminense pretende entrar nessa negociação com o Wallace Davi, mas o Botafogo ainda não abriu a negociação. Volto com você. Valeu, Emanuel Araújo, trazendo as últimas aí do mercado da bola. Fala, galera, vamos falar um pouquinho de Clube Atlético Mineiro, o galão da massa. Vamos falar um pouquinho do incrível Hulk, porque saiu algumas informações sobre o Hulk, saiu informações sobre o Atlético, saiu informações sobre outros clubes que querem Hulk para 2026. Será que o Hulk vai continuar no Galo? Será que essas outras sondagens, essas negociações, elas vão evoluir? Vou falar sobre isso. Vou falar sobre o atacante Rony, um pouquinho só. E também falarei sobre Guilherme Arana, tá? Tudo isso nesse vídeo, muitas informações de Galo. E, galera, tá muito quente, por isso que eu não tô nem suando, isso aqui é, sabe, quando aquele mormaço, tá? Mas se você puder se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, rumo a 35 mil inscritos, conto muito com o apoio de vocês. Será que a gente consegue bater 33 mil inscritos até o virada do ano? Cara, seria demais, hein? Conto muito com o apoio de vocês e vambora, vamos falar de Galo, tá? Se você puder me seguir nas outras redes sociais, lá eu também falo de futebol e de Galo todos os dias pra vocês, tá? Vamos lá. Primeiro sobre Hulk. Saiu a informação que o Botafogo está de olho no Hulk, que o John Textor estaria negociando, conversando com o staff do atleta desde dezembro, do início de dezembro. Então, quase 29 dias aí, e ele estaria negociando há muito tempo. Vendo essa situação, o Hulk, para quem não sabe, tá treinando, viajou para fora, foi para Paris, foi para Londres, voltou, agora já tá na Paraíba com a galera, se divertindo, jogou futebol, treinando. Então, é uma situação muito complicada, né? Porque o Hulk, galera, é um dos maiores ídolos do Atlético, o maior ídolo da história do Atlético recente, um dos maiores ídolos da história mesmo. Um cara que o torcedor tem muita identificação, um cara que não só identificação, mas tem conexão. Ele entendeu o que é ser Galo, ele entendeu o que é jogar no Clube Atlético Mineiro, ele entendeu que precisa honrar essa camisa e se entrega, se doa. Cara, a gente tava falando, porra, essa foi uma temporada abaixo do Hulk. Ele fez, acho que 21 gols. A do ano passado, que chegou à final da Libertadores da América, ele fez 19. Tudo bem que os companheiros não o ajudaram da forma que ajudaram em outros anos. Eu acho que se o Atlético tivesse investido em um time melhor pro Hulk nos últimos 3, 4 anos, porque assim, investiu em 2020, 21, 22 manteve, aí 23, 24, 25... caiu demais esse investimento. Os companheiros do Hulk caíram demais. De ano passado ele teve uma relação muito legal com o Paulinho, uma conexão muito legal com o Paulinho, e ele foi fundamental para isso. Se ele tivesse um time melhor com 23, eles poderiam ter batido campeão de alguma coisa, em 22, 24 também. E o Atlético chegou a finais, né? Chegou em 3 finais aí nos últimos 2 anos e não conseguiu levar nenhuma delas, né? Finais importantes. Então, isso só aumentaria a história do Hulk e do Atlético, só aumentaria a conexão do Hulk do Atlético. Mas vamos lá.
E aí saiu essa informação, o Lance deu essa informação, e depois que o Lance deu esta informação, a rapaziada que apura, e a Laura Rezende do GE, sempre muito bem informada, também trouxe a informação agora, que agora há pouco. Atlético descarta negociar Hulk com equipes do futebol brasileiro. Por quê? Quando saiu essa informação do Botafogo, já tinha do Fluminense, todo mundo ficou, acho que o Hulk vai embora, acho que vai azedar, acho que o Hulk vai cascar fora. Todo mundo ficou nessa, né? Será? Como é que vai ser? E o Atlético descartou, mas como assim? Ela ouviu algumas pessoas do Atlético, né? E aí, o GE ouviu fontes da cúpula alvinegra que não há intenção nenhuma em negociar Hulk com o futebol brasileiro. Outra fonte importante da SAF atleticana informou: Hulk só sai se ele quiser. Então, sobre essa situação do Hulk, o que eu acho, tá? Pra mim, gente, beira a loucura o Hulk sair do Galo para outro time brasileiro. Pra mim, beira a loucura. Essa informação de que tem Fluminense negociando, que agora saiu que o Botafogo está negociando desde início de dezembro, pra mim, já era uma loucura, assim. Eu acho que o atleticano em si, ele fica porra, tá de sacanagem, como assim? Nada a ver. Um dos maiores jogadores da história do Atlético, o maior ídolo recente da história do Atlético, um cara que jogou muito no Galo, que tem jogado muito no Atlético. O torcedor tem o maior respeito, tem o maior carinho, tem a maior conexão. O Hulk entendeu o que é ser Galo, ele entendeu o que é o torcedor atleticano, ele entendeu o que é um estilo de vida. Ele sair para o time brasileiro. Para mim, isso beira ao ridículo, se a diretoria do Atlético fizesse isso. É ridículo. Porém, tá saindo recentemente, e eu entendo, porque tem o salário alto e tal, mas se o Hulk quiser sair, beleza. Galera, mas o Hulk em nenhum momento falou que quer ir embora. Teve as entrevistas, que tem que ver, mas ele tem contrato até o final do ano que vem. Então, assim, quando saem as informações, parece que é pra testar se o Atlético vai ou não bancar. Desta vez, bancou. Ele só sai se o Hulk quiser. E tem que ser assim. O Hulk só pode sair do Atlético se ele quiser. Se ele quiser. Mas ainda assim, o Atlético tem que falar: tudo bem, Hulk, eu te negocio pra fora. Pra cá não, porque você, é muito grande, a nossa história tem um carinho muito grande e isso vai pegar mal pra gente como diretoria e pra você também. Então, gente, não tem condição alguma do Atlético perder o Hulk. Mas não foi tão bem esse ano. Tudo bem, foi o maior artilheiro do time. Quem mais fez gol? Você tá esperando o gol do Rony? Do Júnior Santos? De quem? A gente cobra, porque a gente sabe que ele pode dar. Ele tá abaixo, a gente sabe disso. Mas esses caras gostam de responder em campo. Cara, talvez ele queira responder no que vem. Esteja preparando, tomara que ele chegue com sangue no olho e jogue bola pra caramba. Porque assim, não pode existir a possibilidade do Atlético negociar o Hulk com outro. E isso é a informação que o GE deu, que a Laura Rezende deu, que é isso. O Atlético não pensa em negociar o Hulk contra o time do Brasil, Botafogo e Fluminense, então tá descartada apenas se o Hulk quiser, e eu acho que olhe lá, porque o Atlético negociaria talvez com fora. O Botafogo tem troca no comando, o Anselmi chegando. O que dá pra gente projetar e imaginar desse Botafogo, já mudando de treinador, dessa vez, talvez de maneira um pouco mais acelerada, né? Mas dessa vez o ano começando em janeiro. Um ano começando em janeiro, acho que as coisas mais encaixadas. Dá pra gente projetar um Botafogo voltando a disputar título realmente? O que não aconteceu em 2025, como foi em 2024, 2023, por exemplo? Eu acredito bastante nisso. É dificílimo repetir 2024, mas eu acredito bastante, pelo que eu tô vendo de movimentação interna no Botafogo, independentemente de reforço chegando ou não agora, né, no que nós tivemos na última semana do ano. Agora o Botafogo sim vai se apresentar nos próximos dias, e eu acredito num trabalho em cima daquilo que não foi feito ou foi feito de maneira equivocada em 2025. Então o Botafogo já começa um ano com um treinador, o que é raro, porque a SAF foi implementada em meados de 2022, o Luiz Castro, então, chegou ao Botafogo em meados de 22, com o elenco sendo totalmente modificado, e aí ele começa 2023, mas sai do Botafogo... Ele foi criticadíssimo em 2022, né? Oi? Ele foi criticadíssimo foi pela torcida em 2022 e início de 23 também. Justamente também porque sofreu com lesões no elenco, suspensões, e o Botafogo estava reformulando tudo, trocando pneu com o carro andando. Então, em 23, o Luiz Castro começa, mas ele recebe uma proposta do time do Cristiano Ronaldo, do Al Nassr à época, e sai do Botafogo. Aí, depois de alguns treinadores, o Thiago Nunes começa 2024, mas ele chegou
para tentar o título nas últimas 5 rodadas de 23. Então não começa da melhor maneira em 2024, já com desgaste, e sai também. O Botafogo não começa 2025 com um treinador. Tem o Carlos Leiria, que era do Sub-20, começando o ano, depois Nossa, o eu nem Caçapa. lembrava. Pois é. Nem lembrava disso. Pois é, depois o Cláudio Caçapa, também como auxiliar. Passo pelo Caçapa todo dia. Então, é mesmo? Sempre passo pelo Cláudio Caçapa. Bom profissional e gente boa também. E aí o Botafogo começa com Paiva já no meio da temporada. Então, o carro andando... Começa no meio da temporada, sai no meio da temporada. Sai no meio da temporada e vem o David Ancelotti. Agora, rapidamente, depois da saída do David, o Botafogo contrata um treinador. Saída inesperada também, né? Saída inesperada, Por mas... escolha dele. E ele quis também sair porque o Botafogo não queria manter o preparador físico, também gerou muitos problemas na equipe. Então, o Martim Anselmi é procurado e eu vejo como um ótimo nome para iniciar a temporada. Teve até uma entrevista recente. Você vê como melhor que o Ancelotti. Sim, Também. sim. E olha que eu não criticava tanto o Ancelotti, não, que eu vi evolução com ele na reta final. Mas o Anselmi é muito jovem, 40 anos, só que já tem uma carreira bem interessante. Passou pelo Del Valle no Equador, passou pelo Cruz Azul no México, pelo Porto em Portugal. Então são vários cenários, já tem títulos na carreira também e monta equipes de maneira diferente. Aqui tem uma situação. Embora o Botafogo tenha que se resolver já no início do ano, passando das fases de pré-Libertadores para chegar à fase de grupos, isso é muito importante, o torcedor vai ter que ter um pouco de paciência com o Anselmi, porque o estilo de jogo é completamente diferente. Geralmente ele atua com 3 zagueiros, aí joga no 3-4-3 ou no 3-4-2-1, 3-4-1-2. Não é simples de executar. Tem que ter o elenco na mão, todo mundo tem que comprar ideia. O Botafogo está olhando para o mercado e olhou para o mercado nessa reta final de 2025, já baseado naquilo que pensa o Anselmi. O scout estava tendo muita liberdade para trabalhar. O Martim Anselmi chegou, o scout continua com liberdade, mas em cima das ideias do treinador. É até bom falar, o Anselmi ele não direcionou nomes para o scout. Ele deu perfis de jogadores que ele quer e precisa. Valências, Valências, e aí o scout busca no mercado. Só que o scout do Botafogo é muito bom. Sim. Já errou? Estamos aqui outro dia. O Juan Cruz foi um erro grave, mas acerta muito mais do que erra. Se o time de 2024 teve... Nenhum clube no mundo acerta Não, 100% de contratação. O Real Madrid não acerta, o Barcelona não acerta. Azar, né? Azar. Pois é. Keylson, a gente pode fazer uma lista aqui de... Claro, o Vitor Roque tá no Palmeiras agora, Sim, foi contratado pelo Barcelona. O Endrick já foi emprestado ao Lyon pelo Real Madrid, por aí vai. Renier. O Renier. E tem contratações certas que dão errado, tem isso também, isso, né? exatamente. Nem sempre é uma contratação errada. Bom, Às tem vezes ela, contexto. Eu sempre inicialmente, falo que essa é uma diferença muito grande. Uma coisa é uma contratação que foi errada, por você pensar em algo que não faz sentido, outra é que não deu certo. O Daverson vingou na Europa. Jogou muitos anos na Europa, em equipes menores da Espanha e tudo mais. Portugal. Não dá pra dizer que o Daverson é mais jogador que o Pedro, porque ele foi e voltou da Europa. Então, assim, são situações muito diferentes. Né? Não, perfeito. O futebol tem contexto, né? Se você não contextualizar, vai ter dificuldade para analisar. E é disso que eu gosto, do Botafogo tentando minimizar os erros. Justamente juntando ali a ideia do treinador com o scout e passando também pelo Textor, que é o acionista minoritário. Se no momento o Botafogo não vai fazer grandes investimentos, em outros momentos o scout do Botafogo acertou muito. 2024 o Botafogo teve o Luiz Henrique e o Almada teve, são jogadores muito diferentes. Mas tinha o Igor Jesus, que veio de graça, tinha o Alex Telles, e ainda tá aí, que veio de graça também. Em 23 mesmo, Tiquinho e Marçal, né, foram importantes naquela isso, exatamente. De graça. Ou... Segunda janela de 22, Marçal de graça. Tiquinho, 22 ainda. Tiquinho, 1 milhão de euros. Júnior Santos também por um valor baixo. Marlon Freitas de graça em 2023. O Barbosa chegou em 2024. É verdade. Mas também com alto salário. O Bastos que foi antes, mais né? de graça. Bastos mesmo. O Bastos joga... O Bastos chega em 23, fica no banco praticamente o ano inteiro. Não jogou. Sim. Em 24, um zagueiraço. Então eu vejo ótimas perspectivas, porque o Botafogo já tem um caminho. O Botafogo já tem um caminho, tem um perfil traçado. Claro, paciência por conta do modelo de jogo do treinador, mas eu acredito no Botafogo forte aí, principalmente se passar na pré-Libertadores, se chegar à fase de grupos. Papa, você acha que o Botafogo pode fazer frente com o Flamengo, Palmeiras, e entrar nesse bloco ali de cima para voltar a disputar título brasileiro, principalmente? A Copa, a gente falou aqui, né? A Copa tem suas nuances, você tem ali os enfrentamentos que podem mudar muita coisa. Eu vejo o Botafogo forte na Copa do Brasil, no Brasileiro brigando no G4, não dá para dizer.
mas eu acho o Botafogo forte na Copa do Brasil eu vejo o Botafogo nessas duas competições. Ao contrário dos últimos anos, vejo o Botafogo brigando pelo Carioca. Vai ter premiação boa. Talvez eu preveja uma final Flamengo e Botafogo, que há muito tempo não acontece. Tá? Qual foi a última? E os dois brigando por uma premiação alta. 2010. Tá? Quanto que é a premiação do Carioca? Eu não tô sabendo. 30 milhões agora. Opa. Campeão. O Flamengo pode chegar a 30 porque o Flamengo tem uma participação maior, né? O Flamengo ganha, se não me engano, 10 milhões para participar e os outros ganham 6, não é isso? Acho que é 6,6 milhões. Botafogo, Vasco, Fluminense, Flamengo 10, acho que é isso. Então o Flamengo pode chegar a 30 e o 28, ou 27, alguma coisa assim, e os outros chegam a 20 e poucos também. Mas é uma premiação alta para campeão. O único problema é chegar na final ganha 5 milhões e ser campeão ganha mais 5, tá? Você pode chegar a 27, 28 milhões, negócio assim. Mas é uma premiação alta. Eu acho que o Botafogo. Nada, né? Acho que eu vou fazer uma de. Como é que é? O Carlinhos Vidente. Carlinhos Vidente, Botafogo e Flamengo na final do Carioca, Flamengo campeão. Botafogo podendo ser campeão da Copa do Brasil. Acho que pode ser o título pro Botafogo esse ano. Reformulação, se acreditar. Não pegar o Vasco no meio do caminho de novo, né? É verdade. Tem isso, né? Mas o problema do Campeonato Carioca é que não dá pra saber como vai ficar por ter Mas eu acho que não ganha o brasileiro não, tá, Bruna? Na brasileira eu acho que não ganha o brasileiro o Botafogo não, mas vamos ver as contratações do Textor, né? Vamos ver. Eu acho que a maior dificuldade de saber até do estadual é porque é algo muito novo, né? A gente nunca teve esse cenário no futebol brasileiro de pontos corridos, o Brasileirão começando ao mesmo tempo do Campeonato Estadual. Então você vai estar jogando estadual no final de semana, Brasileirão no meio. Então como os times vão fazer agora que tem uma premiação do Carioca? Qual vai ser a ordem de prioridade nesse momento que depois já começa a Libertadores e tal? Então não sei se o Botafogo vai muito longe, até por ter a pré-Libertadores já no início, né? Já tem que ter rodada adiada no Brasileirão e tudo mais. Então, tenho uma dúvida. E a minha dúvida maior mesmo é, até pela questão que o Bandeira levantou aqui, da troca muito, muito grande, muito brusca de estilo de jogo. Você começar com um treinador que tem um estilo muito diferente sempre requer uma adaptação maior. E você já tem Libertadores agora, pré-Libertadores no início, você já tem um início de Brasileirão muito precoce, você já tem ali o estadual também começando já em janeiro, agora dia 14, né, se eu não me engano. Então, é muita, muita coisa junta nesse início de temporada para um cara que é muito jovem, que já tem trabalhos que são dignos de elogio, mas que é muito novo, não conhece muito... mercado novo, né? No mercado novo, não conhece o futebol brasileiro e tem que implementar toda a sua filosofia de trabalho no Botafogo e também dependendo de contratações, né, de peças que sejam mais do estilo dele, já que você teve essa quebra de padrão dos dois treinadores. Então, eu vejo também o Botafogo como um time que pode surgir forte para uma Copa do Brasil, até por esse contexto de não depender tanto do início da temporada, de ter um tempo maior de adaptação e dependendo bastante também de qual vai ser a paciência que vão ter com o treinador, né? Esse período de adaptação, quanto tempo vão dar para ele conseguir se adaptar, quanto tempo ele vai ter para implementar o estilo de jogo dele, se não vai ser algo muito imediato, como é no futebol brasileiro, geralmente. Então, eu acho que o Botafogo não vejo forte no brasileiro, assim, para brigar pelo título, mas acho que pode buscar, assim, uma vaga ali na Libertadores e tal, com a constância na temporada. E Libertadores também vejo como algo bem complicado por causa desse início tão junto de janeiro ali, do início do trabalho do Anselmi. Flamengo e Palmeiras levam vantagem, né? Já de ter um elenco praticamente mais e o treinador continuando, né? Exatamente. Acho que o caminho é esse, né? Acho que o Botafogo é fazer um brasileiro sólido, talvez um pouco mais sólido do que foi, acho que oscilou muito em 2025, né? E brigar por Copa. Eu acho que o caminho do Botafogo hoje... E digo até Libertadores, tá? Porque pra mim Copa é muito imprevisível. Copa, assim... É claro que a gente teve Flamengo e Palmeiras chegando na decisão de novo e parece que é simples chegar os dois que são os favoritos. Mas podem se enfrentar às vezes no meio do caminho. E alguém vai cair no meio do caminho. Então... Botafogo e Palmeiras se enfrentaram nas oitavas, que foi ano que os dois estaram cotados. A única semifinal que o Abel perdeu. A única vez que o Abel saiu antes da semifinal. Disputou várias Libertadores, saiu antes da semifinal. Mas o Palmeiras, vale a gente lembrar também, que o pessoal esquece, o Flamengo foi campeão em
em 24 da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro e eliminou o Palmeiras também na Copa do Brasil, tá? Nas oitavas. Pode pegar no meio do caminho. O Palmeiras caiu nas duas nas oitavas, né? Libertadores pro Botafogo. Acho que os dois últimos mata-matas entre Flamengo e Palmeiras, o Flamengo saiu vencedor, né? É só a gente ver a Copa do Brasil. Pensando na final, jogo único, ok, mas, tipo assim, final da Libertadores e Copa do Brasil, o Flamengo ganhou o Palmeiras. Vasco e Corinthians era uma final totalmente imprevisível. Assim, ninguém esperava que Inesperada, tivesse Vasco. Exatamente, porque o Palmeiras cai pro Corinthians, o Flamengo cai pro Atlético Mineiro. O Vasco tira Botafogo e Fluminense, né? Então, assim, eu acho que a Corinthians Copa tira o Cruzeiro. Que era um time Isso poderia ter acontecido numa Libertadores. Assim, não com esses isso. times, porque nem todos estavam disputando, mas esses enfrentamentos que tiram os favoritos no meio do caminho, pode acontecer com 2 empates. A Copa é totalmente diferente. Times O próprio Atlético Paranaense E agora com Palmeiras, final né? única, né? E com final única, se, por exemplo, chega aí, por exemplo, um Palmeiras ou o Flamengo cai no meio do caminho, né? Aí um Botafogo, um Vasco chega numa final, tá? Aí ou o Flamengo ou o Palmeiras chegam numa final de Libertadores ou até mesmo de Copa do Brasil, tá? A chance final, jogo único, é muito maior. Aumenta muito. Há uma expulsão, alguma coisa. Aumenta muito. E assim, times como Botafogo, Cruzeiro na Libertadores, tem que pensar em chegar às oitavas de final. Porque a partir das oitavas de final tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. É um Boca Juniors com a tradição que tem agora, nos últimos anos, com times ruins. Aí o Boca chegou à final de 2023 contra o Fluminense. E só empatando, só levando nos pênaltis. Então, Libertadores é difícil. Mas Copa do Brasil também vejo, até o Botafogo tem muita vontade de ganhar a Copa do Brasil. Não tem ainda, né? Oi? Não tem ainda. E assim, com relação ao Campeonato Brasileiro, é uma situação até interessante, porque o Botafogo teve o ano de maior oscilação desde a implementação da SAF. Um ano muito difícil em 2025. E mesmo com toda a dificuldade, foi ano de G6. Então, se o Botafogo se reorganizar e não cometer os mesmos erros, a tendência é que suba ali para o G5, G4, até mesmo ficar entre os 3 primeiros. É só mudar algumas questões já desde o início do ano com o treinador aqui. Eu vejo com mais otimismo essa temporada. Mas antes de começar o próximo vídeo, olha só tanto de produto que tem aqui fixado, linkado ao nosso canal. Você clica aqui embaixo nesses botõezinhos, nessas imagenzinhas que tem aqui no vídeo, você escolhe um produto, compra ele pelo link do nosso canal, clicando no botão do nosso canal, e você ajuda a gente ganhando comissão. Não paga nem um centavo a mais do que o valor normal do produto, e parte desse valor vem pra gente como comissão. Você ajuda o canal meio que de graça. Quiser algum produto que não tá aqui no canal fixado, manda no direct, manda no comentário fixado aqui, manda no comentário, qualquer lugar que você quiser, que a gente vai ler, vai pegar o link do produto, botar aqui e te avisar. Aí você compra por aqui e ajuda o canal. Então ajude o canal comprando os produtos linkados aqui ao nosso vídeo e você dá muita moral pra gente. Tamo junto? Bora pro próximo vídeo, depois a gente volta. Bom, e segundo o Fernando Calais, né, jornalista do Sport TV e Alvinegro, né, o Martim Anselmi recusou um salário que é o dobro, basicamente, ali, do que ele aceitou para treinar o Botafogo. Quando o Martim Anselmi foi procurado pelo Atlético Mineiro, foi assim que, pouco antes do São Paulo chegar, que foi a segunda opção do Galo, e na época ofereceram um valor bem maior do que oferecemos aqui no Botafogo agora para o Anselmi. E ele não quis topar naquela época ir para o Galo, porque ele não queria pegar um trabalho no meio e se acabar de ser demitido do Porto depois da atuação dele no Mundial de Clubes, na Copa do Mundo de Clubes, né? Que, se eu bem me lembro, ficou no grupo do Palmeiras na primeira fase, né? E então ele não topou, e agora ele topou, porque é melhor você pegar um projeto melhor, mais consolidado, uma temporada se iniciando, né? Com pré-temporada para fazer, etc. Então eu acho mais interessante, tinha mais chance de dar caldo no Botafogo do que no Atlético Mineiro. E quem seriam esses 3 jogadores, 3 reforços, 3 posições, 3 características de jogador que o Anselmi pediu como prioritárias pro jeitão dele de jogar, né, de armar os times? Ele quer um zagueiro destro, coisa que está em falta no Botafogo hoje, tem poucas opções. Pantaleão só volta em outubro, Bastos, né, é um zagueiro destro, mas de resto é David Ricardo, Alexandre Barbosa e o Marçal, que é um lateral que faz a zaga, também canhoto. Então não tem zagueiro destro no Botafogo quase, não tem nenhum além
do Bastos. Então é uma posição, é um estilo de jogador importante para o que ele quer fazer no Botafogo, está em falta no nosso elenco. O outro seria um volante para o lugar do Marlon, né, com o estilo de jogo do Marlon Freitas. E por último seria um lateral esquerdo de força. O Cuiabano cairia como uma luva nessa posição, esse estilo, essa lacuna que ele quer preencher. Mas o Cuiabano voltou não, né? Ele não chegou nem aí direito pro Nottingham Forest. Foi pro Nottingham Forest, acabou o empréstimo dele com o Botafogo. Até então não rolou nenhum tipo de extensão do contrato, nem renovação do empréstimo. Então, até o momento, Nottingham Forest, né, conta com o Cuiabano. Então o Botafogo tem que buscar esse lateral esquerdo de força física que o Martin Anselmi quer para completar aí o seu elenco e ter à disposição as peças corretas para fazer o esquema tático que ele pensa para o Botafogo para essa temporada. Bom, e mesmo com o transfer ban no Botafogo, a mídia uruguaia e o Nacional do Uruguai cravam o acerto do Villalba com o Botafogo e dizem que ele viaja amanhã, no caso hoje, sábado, para se apresentar ao Botafogo nesses próximos dias aí, né? A janela se abre segunda-feira, então eu chegaria aí basicamente 2 dias antes disso, né? Lembrando que o Botafogo está no transfer ban pela questão do Almada, o valor não foi pago ao Atlanta United, e até fazer esse pagamento ou fechar um acordo amigável com o Atlanta, o Botafogo está em transfer ban e com isso não pode registrar ninguém. Pode até assinar contrato, mas não pode registrar, não vai poder sair no bid, etc. Então, eles lá no Uruguai contam que isso se resolva nas próximas horas e dias e que o Villalba possa ser regularizado no Botafogo, jogador que foi adquirido junto ao Nacional do Uruguai por 3 milhões de dólares, que dá mais ou menos 16, milhões de reais, né? Ponta direita, veloz, forte, acho que tem tudo para dar certo no Fogão. E o Bonfilho, né, pode ser que a casa torne, né? Andrew, ex-goleiro da nossa base, né, irmão do outro goleiro da base do Botafogo, Andrei, né, que teve aqui, acho que até estranhamente, na minha opinião, sempre foi muito mais goleiro do que o Diogo Loureiro, por exemplo, mas acabou que em 2021 poderia ser ele o goleiro da Série B. Não sei porque ele não foi aproveitado, foi aí liberado. O Botafogo tá querendo o Andrew, tá querendo trazer ele de volta, ele hoje que é o destaque, é um dos grandes goleiros, se não o maior destaque entre os goleiros do Campeonato Português, pelo Gil Vicente. O Botafogo já ofereceu proposta de contrato para ele, de 3 a 4 anos, tem que fechar a parte salarial e tudo mais. E o Andrew, ele pode assinar um pré-contrato com o Botafogo já agora e vir de graça no meio do ano. Mas a ideia é de que tentem aí um acordo com o Gil Vicente para que ele venha já agora em janeiro, até porque o Brasileirão começa em janeiro esse ano. O Andrew, né, ele é um goleiro que sai bem com os pés, é interessante pro estilo do jogo que o Anselmi gosta. É um jogador que tá aí sendo sondado por Milan, por Brest da França, deve ter propostas também do Bahia e do Bragantino, Red Bull Bragantino, mas botafoguense que se o Botafogo fechar com ele a parte salarial, eu acho que tá bem encaminhado para o Botafogo conseguir repatriar o Andrew e ele, quem sabe, ser o nosso goleiro para essa temporada, caso o Neto não retorne ao seu alto nível técnico nos próximos jogos. Um goleiro jovem, um goleiro mais experiente, um que sai bem com os pés, o outro um pouco mais, né, a moda antiga. Eu acho que a gente está bem servido. Se o Andrew vier, estaremos bem servidos de goleiros. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.